Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jorge Williams, para quem não conhece. Dei uma sumida aqui, né? Tô de volta após 2 meses aí parados aqui, né, nos vídeos. E hoje eu gostaria de falar com vocês aqui sobre um assunto extremamente específico, né? Que seria sobre acumulação, né? Mais especificamente ainda sobre acumulação de eletrônicos, né? Em geral, né? Que é algo que eu passo é, basicamente pela minha vida inteira, né? E apesar de ser, assim, de eu falar sobre eletrônicos aqui especificamente, é algo que serve, né, assim, para qualquer acumulação, né? Basicamente, qualquer tipo, né? Que normalmente o padrão é o mesmo, né? Isso é algo que já acontece, assim, a minha vida inteira. Eu sempre tive uma tendência a acumular, né, coisas em geral, mas principalmente eletrônicos, que é o meu hiperfoco, que é basicamente o que eu gosto bastante, né? Eu acredito, né, que existe, assim, uma base para isso, né? Que normalmente, né, isso normalmente as pessoas têm uma perda, né, para isso acontecer, né, que aí faz a pessoa começar a acumular, né, e eu já tive diversas perdas na minha vida, né, desde de pessoas até, tipo, coisas físicas, como eu já tive casa minha que pegou fogo e eu perdi absolutamente tudo que eu tinha e, sei lá, mais de uma vez na minha vida. Enfim, normalmente é um padrão, né, que isso aqui acontece, né, e aí a pessoa começa a acumular e ela não consegue mais parar de acumular. E no meu trabalho ainda é um negócio um pouco complicado, porque eu trabalho com informática, eu trabalho com eletrônica. Então, fica uma linha tênue ali entre que você está acumulando, para o trabalho, sabe? Fica uma coisa meio complicada ali de saber. Porém, né, o limite já foi extrapolado 700 vezes. Então, é algo que eu tenho me planejado muito para começar a mexer, porque é uma coisa muito complexa, assim, né? Para quem sofre com esse tipo de coisa, sabe que não é fácil jogar as coisas fora, não é fácil vender, não é fácil doar, é uma coisa um pouco complicada. Você tem que tudo mexe muito com o emocional, né? E assim, no meu caso, chegou um momento assim que não tinha mais o que fazer, sabe? Eu comecei a sempre guardar coisas, né? E de eletrônico sempre com aquela desculpa, uma hora eu vou usar, uma hora eu vou reparar. Só que, tipo, eu sou uma pessoa só, sabe? E isso passou muito do ponto, né? E isso ficou muito evidente quando eu me mudei. Eu me mudei de casa e só que eu continuei com a minha casa anterior fechada. E a minha casa anterior fechada virou um depósito de coisas, né? Então, como eu estava numa nova casa onde que, na teoria, não me atrapalhava aquelas coisas, eu simplesmente achava uma TV jogada aí por aí, vou pegar. E ficava fazendo isso. E eu ia atacando na casa lá, né? Até que eu fui obrigado a voltar para esta casa, né? E quando eu fui obrigado a voltar para essa casa, que aí o negócio ficou louco. Porque aí eu me vi no meio de centenas de eletrônicos. Não tenho o que fazer, o que eu faço? Aí eu, tipo, cheguei num negócio, tipo assim, ou eu jogo tudo fora, tipo, aí, tipo assim, eu guardei isso tudo pra quê, né? Tipo, entende? Um negócio bastante complicado, né? E precisou de bastante terapia, muita coisa pra eu conseguir planejar, achar uma solução pra isso. O que eu fiz pra isso funcionar, né? Eu comecei a dividir as coisas, porque se eu for olhar, assim, da forma que realmente é bastante assustador. É uma coisa bastante assustadora, porque, tipo, você fala, meu Deus do céu, o que eu faço com esse monte de coisa? Só que aí eu comecei a quebrar as coisas, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou pegar e separar cabos, no meu caso aqui, né? Então, eu peguei e joguei os cabos lá no chão e eu comecei a separar por tipo. Então, peguei cada cabo e separei por tipo, sei lá, cabo de vídeo, cabo USB, né? Eu fui quebrando essas tarefas, né? Em micro tarefas. Essa é uma coisa bastante essencial. Eu fui quebrando isso daí. E aí eu fui anotando, né? Basicamente tudo que eu tenho, né? Para eu saber exatamente o que eu tenho, porque não tem coisa mais irritante do que você simplesmente precisar de alguma coisa e às vezes ter que comprar novamente algo, sendo que você já tem, sabe?
Então, assim, eu comecei a quebrar essas tarefas, assim, em micro tarefas mesmo. E mesmo assim, foi muito difícil e tem sido muito difícil para fazer isso. Porém, com essas micro tarefas, você tem uma recompensa, né? Então, assim, você faz uma coisa e você sente muito bem por estar conseguindo fazer isso. E eu fui separando. Comecei a separar, quando fui ver eu já tinha separado 200 e poucos cabos. E aí, tipo, e tudo anotado numa planilha, tudo certinho, né? Eu fui fazendo isso e começou a funcionar, né? Eu precisei desse começo para pegar. E junto com isso, muito estudo, que nem eu achei uma técnica, né? Sei lá, existe até um livro, né? Eu não consegui achar o livro, mas eu vi um resumo dele que é basicamente assim, que é existe uma técnica que chama, sei lá, Swedish Death Cleaning, que é tipo, é uma técnica sueca de limpeza pós-morte. Olha só, é um negócio bem drástico mesmo. E se resumindo, significa isso aqui. Se você morrer, tipo, hoje, como é ficar essas coisas para os seus entes queridos aí, né? Basicamente isso. Eles vão ter que lidar com essa bomba, né? E isso foi uma coisa bastante interessante, porque eu parei pra pensar e eu falei, caramba, tipo, meu, se já é difícil pra mim, imagina depois, sei lá, ter que, minha esposa, sei lá, ter que ficar com esse monte de tralha, um monte de coisa, sabe? Baseado nisso também, eu comecei a parar pra pensar, né? E aí eu comecei a ter mais força pra conseguir pegar e fazer esse tipo de coisa, né? E aí eu fui separando, até que eu comecei a mexer com coisas maiores, né? Eu vou dividir isso aqui numa série aqui, né? Canal meu aqui, pra quem já tá acostumado aqui, já sabe como que funciona, né? Aqui eu basicamente não tenho meio um padrão. Eu falo sobre informática, sobre eletrônica, sobre saúde, e enfim, eu misturo tudo aqui, né? Então, depois eu vou dividir isso aqui mostrando até uma parte das TVs, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante, que são TVs de tubo, que ocupam um absurdo de espaço, né? O que eu fiz, né? As coisas todas tiveram que ter um propósito, fazer um sentido na minha cabeça para poder funcionar. Que nem, por exemplo, as TVs de tubo. Eu não vou simplesmente jogar fora, né? Todas, né? Então, o que eu pensei? Eu falei, bom, vou dar um novo propósito para elas. Se eu não consigo, sei lá, se eu ver que ela fica minimamente difícil de arrumar, eu vou ter que desmontar ela e aproveitar a peça. Aí eu tiro a parte maior, levo para um ferro velho, descarto corretamente, faço tudo certinho. E o que sobrou dela, eu consigo reaproveitar as peças para novos projetos, para novas coisas. Então, tipo assim, as coisas vão ter um uso, né? Aí o que der para arrumar, meu, beleza, deu para arrumar, vai para venda, né? Eu tive que conseguir imaginar todo o processo, encaixar cada parte disso para eu conseguir funcionar isso na minha cabeça, sabe? Não sei se ficou muito claro, né? E tem funcionado, né? E esse Swedish Death Cleaning eu achei fantástico, porque por mais drástico que seja, é algo que faz sentido realmente, né? As pessoas têm que lidar com esse monte de coisa, né? E aqui, né, como falei, né, isso acabou ficando muito, muito complicado, porque eu tive que fazer essa mudança de uma forma abrupta, e quando eu voltei aqui, eu não tinha lugar para colocar o carro, porque a garagem simplesmente estava completamente cheia de coisa, cheia de eletrônicos. Então, tipo, meu carro teve que ficar dias e dias e dias na rua, porque eu tinha que ficar tirando as coisas. Olha o nível que ficou, sabe? E muita gente acha que a questão de acumular é somente, né, aqueles programas de TV, onde você vê o pessoal que acumula comida, que faz um monte de coisa, que também faz parte da mesma coisa, né? Só que são níveis, né, diferentes, né? Mas é uma linha bem tênue, né? Quando vai perceber, você tá, tipo, um monte de coisas que está atrapalhando funções da sua casa, né? Então, é uma coisa que, tipo, né, pra quê, né? E eu tenho, né, como falei, é um processo, né? É uma coisa que eu estou fazendo ainda. Que nem, por exemplo, essa parte traseira aqui, ó. Tudo que tem aqui tá funcional. Tudo essa parte aqui é funcional. Agora, a última parte ali, ó. Olha de PlayStation 1 que tem ali, ó. Outro lado aqui também. Olha de Super Nintendo que tem ali, ó. Super Nintendo que tem ali. Aquilo ali são as partes ainda que são coisas que são de acumulação mesmo, de guardado mesmo. Que eu comprava lote compulsivamente, assim, sabe? Comprava, sei lá, via um lote de videogames lá e comprava pra um dia arrumar. Só que, cara, eu sou uma única pessoa
E tipo, eu vou arrumando eles eventualmente, mas é extremamente lento. E eu comprava muito mais do que eu conseguia arrumar, né? Então esses daqui são videogames de cima que eu já arrumei, que fazem parte da minha coleção, né? Agora os outros ali tem videogame pra arrumar pra umas 3 reencarnação ali, sabe? É muito, muito mesmo, né? Mas está indo. Aos poucos eu estou conseguindo pelo menos organizar, por exemplo, já estão organizados ali, eu já sei quantos são eles, que eram coisas que eu não fazia ideia. Eu fui abrindo essas caixas, cara, e eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus do céu, olha quanto Super Nintendo tem aqui, olha quanto 64, olha quanto... E são videogames tudo em estado, né? Eu não sei se funciona, não sei se dá pra ter jeito, sei lá, se alguém já mexeu, eu não faço a menor ideia. Tudo que tá ali embaixo, nessa última parte aqui, eu nem abri, eu não faço, não sei. Pode ser que tenha videogame já funcionando ali, não faço a menor ideia. Enfim, tem sido um processo bastante difícil, extremamente difícil, né? Mas ao mesmo tempo bastante libertador, porque eu tô conseguindo, né? Eu tô conseguindo fazer, né? E eu imagino que muita gente deve passar por isso também, né? Por isso que eu até resolvi falar isso na internet. E, e é uma coisa que eu vejo por aí que não é muito comum, né? Na verdade, eu não vi nada especificamente sobre eletrônicos, né? Eu vi mais sobre acumulação em geral e tal, né? Mas não deixa de ser a mesma coisa, né? E por mais que aqui esteja bonitinho, arrumadinho aqui, né? Não dá pra ter a noção real do que como é, né? Eu vou mostrando aos poucos nos outros vídeos, né? Por exemplo, quando eu comecei a mexer com as TVs de tubo, por exemplo, que estavam ocupando a garagem, né? É muito, tipo, é absurdo. É muita coisa que tinha, né? Mas o principal tá indo. Então esse aqui é um vídeo, né, meio que para falar sobre, de forma geral, sobre este problema, né? E eu vou mostrando o restante dos outros passos, né, nos próximos aí. E é justamente por isso que faz uns 2 meses que eu não posto nenhum vídeo aqui no canal, porque simplesmente não dava. Não dava pra postar, porque eu tô, tipo, minha cabeça tá explodindo de tanta coisa pra organizar, né? Porque essa mudança forçada, basicamente tô quase dormindo em cima de TV aqui, né? E agora tá, tipo, aos poucos abrindo as coisas e livrando, que, tipo, é simplesmente, assim, libertador mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Se vocês têm alguma coisa pra compartilhar baseada nisso também, se vocês passaram por isso, se vocês conhecem alguém que passa por isso, escrevam aí, né? Que logo, logo eu vou postando mais coisas, né? Em relação a isso aí. Até mais, pessoal!